Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 20. Glória a Deus. Deus seja louvado mais uma vez pela oportunidade que me dá de trazer uma palavra da parte dele para os irmãos. Eu pretendo ser bem objetivo dentro da mensagem que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Nós vamos ler apenas o versículo de número 31. Em tempo eu quero agradecer ao pastor Alailson, pastor dessa igreja, que tem confiado e investido no meu ministério. Agradecer ao pastor Liebs também por ter me dado mais uma oportunidade. Que Deus abençoe o Senhor grandemente. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 31. Está escrito assim. Versículo de número 30 primeiro. Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro, mas estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Podeis tomar assento? Nós temos Jesus como o centro de toda a Bíblia. Nós vemos através da Bíblia, dos Evangelhos, das cartas de Paulo, que Jesus ele é o centro de toda a criação. Desde que mundo é mundo, desde antes da criação do mundo, nós vemos que o nome de Jesus já estava inserido e que ele era o centro de todas as coisas. E que toda a Bíblia, se você estudar ela, de Gênesis a Apocalipse, se você pegar livros de teologia, bons autores que conseguem dissecar bem um livro, você vai ver eles conseguindo trazer para nós com bastante clareza que Jesus ele está evidenciado em todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até o livro do Apocalipse. E Jesus como centro de nossa mensagem, como centro de nossa vida, ele sendo o centro do nosso estudo, eu quero trazer uma mensagem focada nisso. Foi cantado sobre Jesus aqui pelo irmão Cristiano, um hino muito conhecido, um hino muito bonito. E falando sobre Jesus, eu queria destacar um pouco o que João escreve acerca de Jesus. Nós vamos ter 4 evangelhos na Bíblia. Nós vamos ter Mateus, Marcos, Lucas e João. E 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, o que isso significa? Eles são semelhantes em conteúdo, porque seu conteúdo ele se repete. Você pega o evangelho de Mateus, parte do seu conteúdo se repete no evangelho de Marcos, e parte do seu conteúdo se repete no livro de Lucas. E isso não vai acontecer com o evangelho de João. Mateus, ele foi escrito com uma ênfase em provar que Jesus ele era o rei dos judeus. Ele foi escrito com o foco nos judeus. O foco de Mateus, ao escrever o seu relato, é alcançar os judeus. Por sua vez, Marcos foi escrito com sua ênfase em mostrar que Jesus ele era servo, o servo que trabalha, o servo que faz, o servo que realiza. E o evangelho de Marcos, ele então foi escrito com o foco em atingir os romanos. Enquanto o livro de Lucas foi escrito aos gregos. Por isso, a ênfase de Lucas era provar que Jesus ele era o homem perfeito. Você vai ver que Lucas, por ser médico, ele sabe muito bem analisar, ele sabe muito bem escrever, ele sabe muito bem explicar. Por isso que o evangelho de Lucas, quando você compara as passagens de Lucas que se repetem em Marcos, que se repetem em Mateus, em sua grande maioria, elas estão muito bem detalhadas, porque tem um dedo do médico, do estudante, daquele que sabe estudar e que procura se esforçar em trazer detalhes, a clareza, em riqueza de detalhes. E isso Lucas faz com muita maestria. Você vai ver no livro de Lucas um dos relatos que mais fala sobre salvação. Você vai ver o livro de Lucas também revelar o ministério de oração de Jesus. Por sua vez, o evangelho de João, ele é um evangelho universal, ou seja, ele não foi escrito apenas com ênfase em um único povo por si só. Ele foi escrito de maneira universal, tanto para gregos quanto para gentios. Este é o último evangelho a ser escrito, e a sua ênfase era em provar que Jesus, ele era o Filho de Deus, e que crendo nele, você recebe a vida eterna. É o que está escrito no versículo que nós lemos. Olha só. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele, tenhais vida em seu nome. Eu quero utilizar esse versículo e utilizar esses 2 pontos para dizer para você que este vai ser o foco da mensagem que Deus colocou no meu coração. Porque olha só, este versículo ele revela os 2 propósitos de João. O primeiro propósito é o propósito apologético. O que ele defende? Ele defende que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. E o segundo propósito é o propósito evangelístico, porque ele defende que
quem crê em Jesus não perece, mas tem vida eterna. João, ele divide o seu livro, ele organiza, melhor dizendo, em duas partes. No capítulo de 1 ao capítulo de número 11, ele organiza melhor os milagres de Jesus. Do capítulo 12 ao capítulo de número 21, ele organiza os ensinos de Jesus. Isso não implica em dizer que nos primeiros 11 capítulos não tenha ensino, também como nos últimos capítulos não tenha milagre. Ele apenas organiza, ele separa, ele deixa catalogado mais ou menos assim. E quem era João? João, ele era um dos discípulos mais próximos que Jesus tinha. E isso fica provado em 3 ocasiões. A primeira ocasião que eu quero destacar é a ocasião da transfiguração. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João. Você encontra isso no livro de Mateus, capítulo de número 17, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, e no Evangelho de Lucas, também capítulo de número 9. Quando Jesus sobe ao monte, no monte da transfiguração, ele chama os 3 para perto, e João está perto dele. A segunda ocasião que João está perto de Jesus e que prova que João era mais íntimo de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo. Quando Jairo, um homem importante, chama Jesus para ir à sua casa, Jesus vai. Quando chega lá, as pessoas começam a zombar de Jesus. Porque Jesus, ao invés de dizer que a menina está morta, ele diz que a menina está dormindo. E todo mundo começa a rir. Jesus manda sair todo mundo. Chama os 3 para perto. Então ele toma a menina pela mão e a menina fica de pé. Ele faz um milagre, ressuscita a filha de Jairo. E João estava lá perto. A terceira ocasião que prova que João, ele era íntimo de Jesus, é o jardim do Getsêmani. Porque no jardim do Getsêmani, Jesus chama 3 amigos para poder orar. Pedro, Tiago e João. Mateus 26, Marcos 14, Lucas capítulo de número 22. João foi o único dos apóstolos de Jesus que não abandonou Jesus no ato da crucificação. Na hora da perseguição, quando no jardim do Getsêmani, Judas vem junto com o soldado para prender Jesus, todo mundo se dissipa. Mas quando Jesus é crucificado, no ato da crucificação, dos apóstolos de Jesus, quem está lá perto? João. E isso você vê no Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 25 ao número de 27, que está escrito: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Isso mostra o quanto Jesus amava João. Isso mostra o quanto João tinha intimidade com Jesus. E a intimidade de João com Jesus, ela era tão grande que no versículo 23 do capítulo de número 23, João reclina a sua cabeça no peito de Jesus, dada a tamanha intimidade que ele tinha com Jesus. João, posteriormente à morte de Jesus, se tornou um importante líder da igreja em Jerusalém, juntamente com Pedro. E você vê isso em Atos capítulo de número 3, quando Pedro e João estão subindo ao templo para orar, e acontece um milagre. Eles, como líderes da igreja naquele momento, como apóstolos de Jesus, como discípulos de Jesus, estão indo para orar, e Jesus, através dele, começa a fazer milagres. João é o único dos apóstolos, dos 12 apóstolos, que não experimentou o martírio. João morreu, segundo os historiadores, de forma natural, com 94 anos. Ele não experimentou o martírio, e tem aqueles que ainda defendem o motivo pelo qual ele não experimentou o martírio, dizendo Jesus acerca de João: que importa que ele me veja voltar em meu poder e minha glória. Todos lembram quando João foi jogado na ilha de Patmos? O intuito pelo qual ele foi jogado na ilha de Patmos foi para morrer. Só que a ilha de Patmos não matou João. João foi jogado lá e foi esquecido, mas ele não morreu pela ilha. A intenção do imperador era que quando jogasse João lá, João viesse a morrer, porque ele pensou: se todos os outros apóstolos de Jesus morreram de maneira truculenta, eu também quero entrar para a história matando os discípulos de Jesus de maneira diferente. Então ele joga João lá, mas para o seu azar, João não morre. E por que eu estou falando de João? Porque nós estamos nos baseando dentro do livro dele. Então quero trazer um panorama sobre quem é João, para poder falar do livro dele. Porque o evangelho de João, em comparação com os outros evangelhos, ele é um evangelho diferente. Eu já falei, ele é um evangelho escrito de maneira universal, para gentio, para grego. Ele é um evangelho que abrange todo mundo. E sobre o que João escreve? Em primeiro lugar, João escreve sobre a encarnação do verbo. Somente João escreve essas coisas.
O conteúdo do Evangelho de João, cerca de 90% do seu conteúdo, ele é exclusivo. Ele não se repete nos outros evangelhos. É por isso que o Evangelho de João, ele é diferente. O que mais sobre João escreve? João escreve sobre o milagre no casamento, quando Jesus transforma água em vinho. O que mais que João escreve? João escreve a conversa de Jesus com Nicodemos. Você só vai encontrar isso dentro deste evangelho. E é interessante a conversa de Jesus com Nicodemos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo número 3, para me acompanhar, porque o diálogo de Jesus com Nicodemos, ele me chama muito a minha atenção, porque revela o quanto nós estamos em desarmonia na presença de Jesus. Porque olha só o que está escrito, a partir do versículo de número 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou: como pode um homem nascer se já é velho? Pode por acaso novamente voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode acontecer isto? Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Em verdade te digo que falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Agora, olha o propósito evangelístico de João na conversa de Jesus com Nicodemos: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus com Nicodemos revela, e João cataloga isso, o propósito evangelístico dentro deste livro, que Jesus, ele veio para dar vida eterna para aquele que nele crê. Nessa noite eu vim para trazer uma injeção de ânimo para você. Talvez você está passando por dificuldade por conta da pandemia, talvez a sua vida você está perdendo o ânimo e a vontade de viver, mas você não crê em um Jesus que foi vencido pela morte. Ele venceu a morte para poder trazer para mim, para você, vida e vida em abundância. Versículo de número 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E é interessante esse diálogo de Jesus com Nicodemos, porque Jesus está falando sobre coisas espirituais, e Nicodemos está pensando em coisas terrenas. Jesus começa a falar que é necessário nascer de novo, e ele está pensando na medicina. Como que é possível fazer uma coisa dessa acontecer? Como que um homem vai nascer de novo se ele já é velho? Ele não entende aquilo que a Bíblia nos ensina, que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, para nós que somos cristãos, temos o Espírito de Deus, coisas espirituais nós discernimos no Espírito. E a conversa de Jesus com Nicodemos nos mostra que nós podemos estar diante de Jesus, conversando com Jesus, mas não entendendo aonde Jesus quer chegar conosco. Pastor Luciano Subirá, ele fala algo interessante sobre oração. Ele fala o seguinte: oração é o meio pelo qual nós conseguimos de Deus alguma coisa, não é verdade? Mas oração é também o meio pelo qual Deus consegue de nós alguma coisa. Porque em oração você começa a entender uma coisa: é melhor você buscar o reino de Deus do que você priorizar as coisas dessa vida. Então, quando você está de olho nas coisas dessa vida, buscando coisas grandes, e você mergulha em oração você entende que coisa grande não são as coisas dessa vida, são as coisas de cima. Nicodemos representa nós quando estamos conversando com Jesus. Muitas das vezes, quando recebemos uma profecia, e Deus vira para você e fala o seguinte: eis que vou te usar e vou fazer coisas grandes na sua vida. Aí você começa a pensar: coisas grandes, Jesus vai me dar dinheiro. Só que
O contexto do qual Jesus está falando sobre coisas grandes, na maioria das vezes não tem a ver com dinheiro, porque enquanto internalizamos que coisa grande é dinheiro, coisa grande para Jesus é salvação. Enquanto internalizamos que para Jesus coisa grande é status, coisa grande para Jesus é transformação de vida. Coisa grande para Jesus não tem nada a ver com riqueza terrena, tem a ver com riqueza no reino dos céus. É melhor você juntar riqueza no reino de Deus, aonde a traça não corrói e aonde o fogo não pode destruir, do que você acumular riqueza na terra. E é isso o contexto da conversa de Jesus com Nicodemos, porque Nicodemos está falando com Jesus uma coisa, que Jesus está falando com ele outra. Como é que eu vou nascer de novo, se eu já sou velho? E Jesus vai dizer: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E você nessa noite, ouvindo essa palavra, eu tenho que lhe dizer: se você nasceu do Espírito novamente, não viva mais uma vida na carne. Não seja como Nicodemos, que enquanto Jesus está falando coisa sublime e espiritual, ele está na carne, pensando em coisas terrenais, pensando em coisas naturais da vida. Comece a pensar mais nas coisas de Deus, porque muitas das vezes as coisas não aconteceram na sua vida não encaminhou, porque você não está em sincronia com aquilo que Jesus está falando com você. Vai para a oração e para de pedir um pouco para Deus, e começa a pedir conhecimento, sabedoria, discernimento, e entender o que Ele quer da sua vida, antes de pedir para que Ele te abençoe, porque entendendo o que Ele quer de você, você vai fazer para Ele aquilo que Ele quer, e sem ver, você vai ser abençoado. Esse texto deixa claro o propósito evangelístico dentro desse livro. E o que mais que João escreve? João escreve a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Somente ele escreve sobre isso. João escreve o milagre do tanque de Betesda. João escreve o discurso sobre o pão da vida. João escreve sobre a água da vida. João escreve sobre o bom pastor. E outro texto interessante que João escreve, João capítulo de número 11, sobre a ressurreição de Lázaro. E aqui João deixa bem exemplificado e explícito o propósito apologético, que era o quê? Revelar que Jesus era o Filho de Deus. E por que João exemplifica isso nessa parte do seu livro? Porque dentro da ressurreição de Lázaro, quando Jesus faz esse milagre, não era apenas para mostrar que Jesus amava Lázaro a tal ponto de chegar na cidade e ressuscitá-lo. Jesus queria mostrar todo o seu poder. E João, com a sua ênfase apologética em provar que Jesus era o Filho de Deus, ele entende que Jesus, sendo o Filho de Deus, espera 4 dias para ressuscitar Lázaro, porque ele tinha um propósito. Segundo a crença dos rabinos, isso é o diálogo de Jesus com Marta. Segundo a crença dos rabinos, eu quero abrir um parêntese, daquela época, um homem morto poderia ser ressuscitado por qualquer outro profeta ou algum médico até 3 dias de morto. Porém, os rabinos, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus espera 4 dias para entrar na cidade e ressuscitar. É Jesus confrontando a teologia deles, dizendo para eles: vocês não acreditam que eu sou o Filho de Deus? Ou vocês se apegam à sua teologia e eu estou errado, ou a sua teologia está errada e eu estou certo. E a Bíblia fala: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Os rabinos e os fariseus da época se apoiavam numa teologia de que Jesus não era o Filho de Deus e que um homem só podia ressuscitar um defunto com até 3 dias. Jesus espera 4 dias para poder provar: eu sou o Filho de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: eu sou o Filho de Deus, e são 4 dias, a teologia de vocês está errada. Não tem como sustentar essa teologia e sustentar a verdade, porque eu sou a verdade, eu sou o Filho de Deus. E isso fica evidente, porque Jesus vem e ressuscita e prova para todo mundo que Ele é o Filho de Deus, enviado de Deus à terra para poder dar vida aos mortos, para poder trazer visão aos cegos, para trazer libertação aos cativos e endemoniados. E é esse Jesus que eu estou pregando para você, e é sobre esse Jesus que a sua fé está firmada. Se você não tiver a sua fé firmada nesse Jesus, a sua fé é uma fé vazia. Você não vai ver nada acontecer, você não vai frutificar. Mas se você apegar a sua fé nesse Jesus, você vai ver milagres acontecer. Você vai ver que o impossível para Ele não existe.
Jesus espera 4 dias, apenas para provar para todos eles que ele era o Filho de Deus. E olha só o que Jesus vai dizer dentro desse texto. João capítulo de número 11, a partir do versículo 17. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu ao seu encontro, mas Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo quanto pedires. Jesus lhe disse: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você percebe mais uma vez, Marta conversando com Jesus, e Jesus mostrando para ela que ele era o Filho de Deus, e ela não está entendendo. Na cabeça de Marta, Lázaro vai ressuscitar no último dia, quando todos ressuscitarem. Mas Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nessa palavra? Receba essa palavra que Jesus ministra ao teu coração nessa noite. Marta não entende, no meio da dor, que quem está falando com ela tem poder para ressuscitar os mortos, com um estalar de dedos. E Jesus faz um milagre, e isso é lindo, porque ele pergunta: aonde vocês o sepultaram? E antes de fazer um milagre, ele ordena para tirar a pedra. E olhando para todos, porque ele sabia que as pessoas não acreditavam que ele era o Filho de Deus, e provando que ele era o Filho de Deus, ele vai dizer: Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, para que todo mundo cresce que ele foi enviado por Deus. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e as mãos envoltos com ataduras, e o rosto envolto num pano. Então Jesus lhe ordenou: tirai as faixas e deixá-lo ir. Jesus faz um milagre para poder provar. Na frente de toda a multidão, ele vai afirmar: isso está acontecendo para que todo mundo veja que o Pai me enviou. Para poder provar para todo mundo que eu sou enviado de Deus. Jesus, no capítulo de número 20, que é o capítulo que nós lemos, ele vai aparecer para os discípulos e vai fazer muitos sinais. E João vai escrever o versículo no qual nós lemos, dizendo: estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu quero concluir a minha mensagem dizendo 3 coisas para você. Precisamos crer que Jesus ele é o Filho de Deus, porque esses sinais foram escritos para que todo aquele que lê este relato, este evangelho, pudesse crer que Jesus é o Filho de Deus. A sua fé está firmada em um livro que fala sobre o Filho de Deus. A sua fé não pode estar firmada em uma vã filosofia, em qualquer vento de doutrina. A sua fé está firmada em Jesus Cristo, e eu acabei de ler que Ele é o Filho de Deus. A segunda coisa que eu quero falar para você: precisamos crer nos seus sinais, porque todos foram escritos para que nós venhamos a crer. E muitas das vezes a sua fé, ela é abalada porque você não tem contato com a Bíblia, porque você não lê sobre aquilo que Jesus fez, você não lê sobre aquilo que Deus fez. E se você não tem contato com o testemunho escrito das obras de Deus, como que a sua fé vai se fortalecer?
e está escrito. Estes sinais foram escritos para que vocês creiam. Então, você está fraco na fé? Se esforce em ler a Bíblia. Você está fraco na fé? Começa a devorar este livro, que você vai ver como a sua fé vai ser renovada. Precisamos crer que Ele é o enviado de Deus, e que morreu na cruz por nós, com o intuito de que nós tivéssemos vida eterna. A sua fé está firmada em um Cristo que morreu, que se entregou à morte, para que você tivesse vida. Se coloque de pé. João ainda vai dizer que muitos outros sinais foram feitos, mas não foram catalogados, porque não daria para escrever tudo aquilo que Jesus fez. Mas eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Jesus, ele diz: aquele que crer em mim, aquele que crer nas minhas palavras, farão obras, as obras que eu faço, e farão obras maiores ainda. A única coisa que eu quero que você entenda nessa noite, com a palavra que Deus trouxe ao meu coração, é que o Cristo ao qual você serve, ressuscitou. Ele se entregou numa cruz, no seu lugar. E no domingo passado nós estávamos aqui ceando, relembrando que Ele morreu em meu e em seu lugar, por causa do pecado. Então Ele se entregou para morrer naquela cruz, em seu favor. E nessa noite é um culto evangelístico. Eu venho aqui para reafirmar o propósito evangelístico deste livro. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Pai querido, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, Pai. Papai querido, eu ministrei a tua palavra, a palavra que o Senhor colocou no meu coração de trazer para eles, para trazer a memória da tua igreja, papai querido, que nós não cremos em um Cristo fracassado, para trazer à tua igreja, papai querido, uma palavra reafirmando o Cristo vencedor que nós seguimos, porque a tua palavra nos afirma, Pai, que o Senhor veio com um propósito, e o Senhor cumpriu o teu propósito aqui, Pai, de morrer naquela cruz e de dar para nós vida eterna, Pai. E nós depositamos em Ti a nossa confiança, depositamos em Ti a nossa fé, Pai. Renova a fé dos Teus filhos que aqui vieram, Deus, não por causa de mim, mas por causa da palavra que foi ministrada, Pai, porque a palavra não é minha, a palavra é Tua, papai querido. E a tua palavra, papai querido, nos renova, nos dá forças, Pai. Renova a força de cada filho teu que veio aqui nessa noite, que está fraco, que está cambaleando, Deus. Dá força para teu filho, Pai. E que nós venhamos ter o completo entendimento de que tu és o Filho de Deus, Pai. E que nós venhamos nos apegar a Ti, papai querido, porque o Senhor morreu a nossa morte, Pai. E que nós venhamos crer que em Ti temos vida e vida em abundância. Eu agradeço a oportunidade.